Olá pessoal, mais uma aula do Biblioteca Neuro para o canal do Tiuli. Hoje nós vamos falar sobre sono. Afinal, quem não tem problema com sono, né? Como médico, eu te digo que para mim às vezes faltam horas no dia e essas horas geralmente a gente compensa deixando de dormir. Para quem é investidor não é diferente, né? Mas hoje eu vou mostrar para você que talvez nós todos devêssemos cuidar um pouco melhor do nosso sono. Bom, primeira coisa é o que é o sono, né? O sono é um momento que o seu cérebro usa para poder recarregar as baterias, vamos dizer assim. Nós vimos na aula passada que o seu cérebro é composto de células que têm alguma atividade elétrica. E o que a gente já viu também nas aulas passadas é que o cérebro gasta bastante energia. E dentro de todo o organismo, para gastar energia, você acaba produzindo algumas substâncias que são um pouco tóxicas ao se acumularem. Ao longo do dia, conforme você vai usando seu cérebro e vai pensando, realizando todas as atividades lá, aquelas capacidades cognitivas que a gente tem mencionado, esses metabólitos vão se acumulando ao redor das células e vão gerando cansaço no seu cérebro, vamos dizer assim. E o sono é o momento onde o seu cérebro usa para poder restaurar, limpar todo o ambiente cerebral desses metabólitos e permitir com que você tenha um reinício depois de ter completado o seu descanso, né? De ter um cérebro fresco novamente. Mas esse processo, ele não é só de limpeza, de descanso do cérebro. Ele também é usado pelo seu cérebro para poder organizar tudo aquilo que você aprendeu durante o dia, consolidar informações. Muitas vezes esse processo de guardar em algum lugar e decidir onde vão ficar, estabelecer aquele caminho de neurônios onde é mais eficiente para se reaver essa memória, é feito durante o sono. O sono é o momento que o cérebro organiza a casa, vamos dizer assim. E para fazer isso, nós temos que entender os momentos, né? E o seu cérebro tem uma série de mecanismos que ele usa para entender que você precisa dormir. Uma delas é a própria luz do dia, né? Então, nós tendemos a ficar mais acordados durante o dia e ter mais sono durante a noite, justamente porque a luminosidade que entra pelos olhos, ela acaba estimulando o cérebro a ficar mais acordado. Então, à noite, como tem menos luminosidade, você acaba tendo uma propensão maior a ficar com sono. Ou seja, a sua rotina é baseada na sua capacidade do seu organismo de entender os momentos onde você precisa de uma maior intensidade ou não em algum determinado órgão. Isso faz com que você seja capaz de programar a quantidade de energia que você precisa. Então as rotinas, elas são baseadas nessa habilidade do seu cérebro de contar o tempo. Essa habilidade de contar o tempo está relacionada ao ritmo circadiano. O ritmo circadiano é justamente o seu organismo contando o tempo. Só que o seu cérebro, ele conta tempo para tudo. O organismo não tem um tempo definido. Então o cérebro começa a perceber que você tem algumas necessidades depois de algum tempo, né? Isso é muito interessante, porque é uma célula que consegue mais ou menos estimar o tempo entre uma coisa e outra. Então o seu organismo, ele na verdade, ele é muito bom em contar o tempo. E isso é impressionante. Então essa temporização é importante para o seu organismo para a consolidação das memórias, como a gente já viu. É importante para você conseguir recuperar seus tecidos, né? Dar esse descanso, como eu tenho mencionado. Na liberação de hormônios, que vai controlar seu metabolismo como um todo. Então tem várias funções dessa temporização. E uma das coisas que faz isso é justamente você ter esses períodos bem definidos para que as suas células saibam quando se ativar e quando se inibir, né? Então, quando uma célula tem que estar mais ativa, quando outra menos. Então, essa é a importância de uma rotina muito bem estabelecida. E como a gente viu na aula passada, um conhecimento, a aprendizagem, ela se dá através da formação de caminhos, né? E esses caminhos neuronais, eles justamente se formam, se consolidam na hora do sono. O seu cérebro usa o sono para poder fortalecer aquelas conexões que foram mais fortes, mais intensas. Organizar esses caminhos e privilegiar essas informações que merecem ser guardadas. Então, o sono é de vital importância para o aprendizado. Bom, então, quer dizer que você deita lá e dorme e o sono é isso? Não, não exatamente. Bom, o sono é dividido em dois tipos de sono, né? Existe o sono REM e o sono não REM. REM é uma sigla em inglês que quer dizer Rapid Eye Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. Então no sono não REM você não tem essa percepção
né? Quando você analisa o paciente que está dormindo, você não vê essa movimentação rápida dos olhos. E no REM você tem. Inclusive, aquela teoria de que você precisaria dormir 6 horas por noite baseava-se no estudo em que falava-se que a partir das 6 horas é quando você começaria a ter o sono REM. O sono REM é o sono responsável por essa parte de consolidação das memórias, de sonhos, é quando você começa a sonhar. E essa parte é muito importante, então você teria que ter esse sono. Então a lógica seria, durma mais de 6 horas, porque a partir das 6 horas você vai ter sono REM. Na verdade, os últimos estudos têm mostrado que isso não funciona bem assim. O sono não REM, ele tem 4 estágios, né? Cada um mais profundo do que o outro. Então você começa com um sono mais superficial, vai evoluindo ao longo dos 4 estágios de sono mais profundos, mas eles não são sequenciais assim, eles alternam. Às vezes está no 1, às vezes vai pro 4, aí volta pro 2, vem pro 3, vai pro REM, sai. Então existe uma alternância muito grande nisso. E a grande importância é ter um bom tempo de sono REM. Mas realmente o sono REM ele não acontece no inicinho do sono, né? Exige uma certa tempo já de sono, uma profundidade de sono, para que tenha uma maior prevalência de sono REM. E uma grande diferença da atividade do sono não REM para o sono REM é o quanto o seu córtex cerebral está ativo. Olha que interessante. Durante o sono não REM, você tem uma supressão da atividade cerebral. Ou seja, é como se o seu cérebro estivesse se desligando. Ele vai baixando a frequência, vai normalizando todas as frequências de todas as células para que você não tenha uma atividade cerebral muito intensa. Esse período aí de liberação da atividade cerebral é como se fosse o seu cérebro descansando mesmo, tá? É como se fosse você fazer a sua revisão do carro para poder dar uma limpada lá nos bicos, pistões, porque aquele óleo velho que estava passando ali acabou se acumulando. Por outro lado, o sono REM é paradoxal. Paradoxal quer dizer, ele não faz muito sentido, ele é contraintuitivo. Ao mesmo tempo que você está em sono, você tem uma atividade cerebral que parece de quando você está acordado. Então você continua dormindo, mas o seu cérebro está trabalhando como se você tivesse acordado. E olha que interessante a parte do sono REM, que é justamente que o seu cérebro ativa e o seu corpo desativa. E esse desligar do corpo é justamente porque durante o sono REM você tem os seus sonhos. Se você sonhasse com o seu corpo ativo, você sairia correndo da cama. Olha que impressionante. O seu cérebro, ele justamente diferencia o momento que você pode sonhar desligando o seu corpo. Então você pode ter um sonho muito vívido ali, que você não vai sair correndo, não vai andar pela casa. Inclusive, quando você tem um distúrbio, né, um problema com o seu sono REM, você pode fazer essas coisas, porque o seu corpo não está tendo essa capacidade de se desligar durante o sono REM. Então você tem as pessoas sonâmbulas, você tem as pessoas que batem nos outros, chutam durante a noite. Isso aí também acontece por causa de distúrbios do sono REM. E se você vê um eletroencefalograma é aquele exame que a gente coloca um monte de eletrodos na cabeça para poder medir a atividade elétrica mesmo. Você está vendo os neurônios disparando, vamos dizer assim. Você consegue ver justamente aquilo que eu falei, que o sono REM é como se fosse a atividade da pessoa acordada. O seu cérebro está plenamente ativo. Nessa hora é que as memórias são consolidadas. O seu cérebro, ele sonha, ele revive, ele ativa as memórias. Então aquele caminho que você formou durante o dia do aprendizado, ele é retraçado, ele é refeito durante o sono REM. Então se você vivenciou alguma coisa muito intensa durante o dia, a probabilidade é que você acabe sonhando com ela. Não porque o seu cérebro, o seu subconsciente está agindo ali, tudo aquilo mais. Mas simplesmente porque o seu cérebro realmente está testando e está consolidando as memórias que você teve durante o dia. Não é uma coisa do universo paralelo. Mas e no meu dia a dia? Como que o sono influencia nas minhas atividades? Essa é a grande questão, né? A maioria de nós gostaria de dormir menos, fala a verdade. Eu pessoalmente já tive um momento da minha vida que eu achava uma perda de tempo incrível dormir, sabe? Porque pensa, você dormir 8 horas por dia, isso é simplesmente 1/3 do seu dia que foi embora, né? E no mundo atual, quando a gente vive assim, repleto de coisas para fazer, parece que falta às vezes horas no dia. Então essas horas acabam sendo tiradas do sono, né? Esse é um grande erro. E eu reconheço isso porque na tentativa de ganhar mais horas, nós vivemos um meio termo onde
Dormimos poucos e quando estamos acordados, não estamos completamente acordados, estamos com sono. Então você não está nem dormindo bem e nem ficando acordado bem, você está no meio termo. Esse é o grande problema. Mas uma coisa interessante sobre quantidade de sono é que ela é variável. Antigamente se tinham essas regrinhas, todo mundo tem que dormir 8 horas por noite, você precisa de 12 horas por noite, eu preciso de X. A grande verdade é que não existe uma regra bem definida, existe um mínimo e um máximo também, e isso é importante. Bom, cada pessoa tem uma necessidade específica de sono. Essa aqui, os novos estudos têm mostrado isso. Algumas pessoas naturalmente precisam de menos sono do que outras, enquanto outras vão precisar de mais tempo mesmo. Mas raramente alguém vai precisar de 10, 12 horas de sono. Mas a estrutura do sono ela é tão interessante que ela vai se alterando ao longo do tempo. E naturalmente, como nós vamos envelhecendo, nós vamos dormindo menos. Um pouco lógico, porque assim, você acaba que o seu cérebro aprende com o tempo a trabalhar de uma maneira mais eficiente. Lembra aquilo que a gente falou sobre o seu cérebro vai ganhando experiência, ele vai economizando energia, você vai criando rotinas? Cada vez mais você tem mais rotinas. E essas rotinas vão permitindo que o seu cérebro economize energia, então ele vai gerar menos metabólitos. Além disso, você tem uma atrofia cortical com a idade, então você vai perdendo neurônios com o tempo. E essa perda de neurônios também vai diminuir a atividade cerebral, portanto, menos necessidade de ficar tempos para recuperar a função desde o início do zero. E além de tudo, as próprias estruturas que controlam a quantidade de sono que você precisa, elas vão se degenerando. Então você vai perdendo essa capacidade de regular muito bem. Então o sono ele vai se diminuindo ao longo da vida. E o sono REM, principalmente, ele reduz. Existem estudos já mostrando que idosos têm uma quantidade mínima de sono REM. Então, quanto mais velho você vai ficando, mais difícil é você consolidar as memórias. E aqui a gente vê outro motivo para aquele velho problema do idoso que esquece um pouco, né? Na verdade, ele tem mais dificuldade para consolidar a memória. Então, ele tem mais dificuldade para aprender mesmo, porque ele não consegue dormir direito, então ele não consegue consolidar direito a memória. Tudo bem, mas o que todo mundo quer saber é o que acontece se eu ficar sem dormir, né? Porque essa é a nossa realidade. Na verdade, a grande maioria dos estudos mostra que pelo menos 30% das pessoas de qualquer idade tem uma dificuldade de dormir, seja de iniciar o sono, seja de manter o sono. Existem vários tipos de insônia e, na maioria das vezes, nem é uma questão de insônia, é simplesmente uma questão de que nós queremos ficar acordado para poder fazer mais coisas. E isso acontece principalmente durante a idade produtiva, né? O adulto jovem, a pessoa que é economicamente ativa, que precisa trabalhar. Ou estudante que precisa virar à noite, por exemplo, estudando. Isso acontece. Bom, o impacto de não dormir é justamente você ficar com o cérebro mais lento. Porque seu cérebro não teve a oportunidade de fazer aquela limpeza, aquela revisão que a gente mencionou. Mas um problema de não dormir não está nem só nessa perda de atividade, de performance, né? Mas só porque a falta de sono, ela desregula aquele ciclo circadiano, lembra? E o que a gente falou foi que aquilo lá era importante para os hormônios, era importante para a memória, era importante para que o seu organismo mantivesse o controle das atividades que ele desempenha. Então, conforme você fica sem sono, você desregula todo esse ciclo. E o seu cérebro começa a liberar hormônio na hora errada e as células começam a ficar extremamente fadigadas. Então você começa a não ter um desempenho ótimo das suas células do coração. Isso libera mais coisas inflamatórias que vai gerar um estresse metabólico maior ainda. Então isso vai tudo se acumulando. Isso gera maior índice de doença cardiovascular, gera maior obesidade, maior índice de estresse e prejuízo à memória. Então tudo de ruim acontece por ficar cronicamente sem dormir. Mas o que é ficar sem dormir, né? Bom, como eu falei, é uma coisa meio individual. Cada pessoa precisa de um tanto de sono diferente. Mas as últimas recomendações aí do Conselho Americano de Sono é que se durma pelo menos 6 horas. Estatisticamente, a maioria das pessoas precisa de pelo menos 6 horas. A verdade é que em 90 minutos você completa um ciclo de sono. Então você foi por todas as profundidades de sono, lá estágios 1, 2, 3 e 4 do sono não REM, teve episódios de sono REM, mas a somatória dos sonos ele só se dá num mínimo adequado aí quando você completa umas 6 horas mais ou menos. E isso varia durante a vida. No recém-nascido ele chega a dormir 16 horas. E conforme a idade vai avançando, você vai diminuindo o sono REM. Então, nós que somos adultos jovens, precisamos pelo menos aí de umas 6 horas de sono, tá? E uma coisa que tem
tem sido percebida pelos pesquisadores nos últimos anos é que aquela soneca da tarde tem um papel muito importante. Alguns tipos de pensadores têm falado que o seu cérebro é programado para ter 2 momentos de descanso, né? Um momento maior, que é onde você está dentro do seu sono mesmo, é um momento de maior relaxamento ali, né? Que o seu cérebro esteja mais desligado. E outro momento seria ali na parte logo após o almoço, ali entre 1 e 3 horas da tarde. Nesse momento seria o momento ideal para você tirar uma soneca. Mas aqui é que vem a pegadinha, não pode ser uma soneca muito grande. Se você dormir mais do que 30 minutos, você faz uma coisa que chama inércia do sono. Você acaba entrando numa parte do sono onde você ativa o sono REM, e você tem mais presença do sono REM, e você acaba acordando mais cansado. Então aquela coisa de dormir muito à tarde e acordar mais cansado realmente é verdadeira. Mas a verdade é que todo mundo devia tirar pelo menos 15 minutos aí de uma soneca da tarde. Existem lugares como na Espanha que isso é cultural, as pessoas realmente param e vão tirar uma soneca. Mas os estudos mostram que isso realmente aumenta a performance. Isso é tão verdade que a NASA fez um estudo com pilotos e eles acharam que essa soneca aí de 20 e poucos minutos, ela gerava um aumento da performance de cerca de 34%. E para nós que trabalhamos com algum tipo de atividade que exige uma concentração, por exemplo, médico ou um piloto, ou alguém que mexe no mercado financeiro, que precise justamente dessa concentração, né, o tempo todo, essa soneca da tarde pode ajudar demais, tá? Bom, outro problema da nossa sociedade atual é o sono através de medicamentos. Antigamente usava-se muito benzodiazepínicos. O comum, todo mundo conhece o diazepam, o Rivotril, né, o clonazepam. Existem vários remédios aí que foram usados ao longo do tempo para fazer as pessoas dormirem. E o que se percebeu foi que a qualidade do sono gerado por esses medicamentos é muito ruim. Então eles abaixam realmente a atividade cerebral, mas você não tem aquela alternância entre um sono e outro e a ativação do sono REM que vai gerar um sono de alta qualidade. Ou seja, você gera sono, mas mexe com a arquitetura do sono, que atualmente a gente vê que é melhor você ter menos sono com uma qualidade maior do que ficar mais tempo na cama e acabar tendo um sono de péssima qualidade. Fizeram um estudo nos Estados Unidos e viram que mais de 50% das pessoas relatavam que um problema para dormir era a vontade de fazer xixi durante a noite. Um medicamento para sono não vai resolver esse problema. Então o que a gente precisa entender é que sono é uma coisa muito complexa e você precisa identificar qual que é o seu maior problema para dormir e não simplesmente querer uma medicação que vai fazer milagres na sua vida. Outro problema ou solução talvez seja o café. Café a gente usa muito, né? Eu tomo café pra caramba. Até mais do que devia, honestamente. Mas a questão é só o seguinte, o café ele tem funções benéficas, como tudo. Não sei se você já ouviu falar, mas se você tomar uma taça de vinho todos os dias, isso é benéfico para o seu coração. Só que, como toda medicação, como toda droga, como tudo que existe, que você usa como medicamentos, você acaba tendo uma relação entre dose e efeito. Até uma certa dose é um remédio, é uma coisa benéfica. A partir dessa dose ela começa a ser tóxica. O café nós precisávamos aí tomar cerca de 200 ml por dia. Isso aí é menos que um copo daqueles de plástico normal ali. Então acaba que é uma quantidade muito pequena, né? Eu tomo 3, 4, 5 copos daquele de café. Por outro lado, nós temos um grande aliado com tudo que a gente falar sobre cérebro, essa coisa vai estar junto. Atividade física. Atividade física para o cérebro, para o seu metabolismo, para tudo. O seu corpo foi feito para mexer. Sedentarismo está relacionado a basicamente todas as doenças que existem. A atividade física, ela libera a serotonina. E a serotonina, ela é responsável por manter os neurônios. Ela é responsável por gerar neurônios mais vívidos, mais robustos, mais resistentes. Inclusive já tem estudos mostrando que pacientes que realizam atividades físicas têm até alteração do tamanho das células, da espessura do córtex. Então realmente assim causam alterações estruturais no seu cérebro. O seu cérebro realmente fica estruturalmente mais forte, mais denso. Bom, e por último assim, existem várias pequenas coisas que no final contribuem para uma boa qualidade do sono. Como a gente já falou, evitar tomar café
6 horas antes de você se deitar para dormir. Mas existem também outras pequenas coisas que você pode fazer, por exemplo, deixar o quarto mais escuro. Você pode prezar por maior silêncio na hora de dormir. Não fazer uma alimentação muito pesada próximo da hora de deitar, fazer as atividades físicas regularmente, tomar cuidado com alguns tipos de medicação. Pode ser alguma coisa física, pode ser o seu travesseiro. Certo de trocar travesseiro seria a cada 1 ano, 2 anos no máximo. Praticamente ninguém faz isso. O LED da luz do celular, ele gera no seu cérebro uma reação parecida com a luz do sol. Então o seu cérebro acaba ficando ativado, porque a luz ativa, porque o seu cérebro é programado para identificar que luz é igual a dia. Então, quanto mais você fica em frente a uma tela de celular, a uma tela de computador, de televisão, você acaba diminuindo a sua habilidade de cair no sono, porque seu cérebro está entendendo que é para ficar ativado, entendeu? Outra coisa que você pode fazer é, em torno ali de meia hora antes de você realmente se deitar para dormir, você gerar uma rotina de sono, você meio que avisar para o seu organismo, olha, estou me preparando para dormir. E isso envolve desligar tudo e escovar os seus dentes, às vezes trocar de roupa, colocar uma roupa mais confortável, arrumar a sua cama, e meio que fazer essa rotina mesmo todos os dias para que seu cérebro entenda, olha, este é o momento de dormir. Se você fizer todas essas coisas, talvez você consiga educar o seu organismo para ser mais eficiente durante o sono. E isso pode possibilitar que você durma um pouco menos, tá? Se você precisa de 8 horas, você não vai conseguir transformar em 4 horas. Mas, por exemplo, se você precisa de em torno de 7 a 8 horas normalmente, se você tem um sono de maior qualidade, talvez você consiga diminuir para 6, entendeu? Você consegue adaptar o seu cérebro para se adequar a isso, né? A ser um pouco mais eficiente. Então, com a qualidade de sono um pouco melhor, você consegue dormir um pouco menos e mesmo assim se manter funcional. É uma coisa fundamental dentro desse conhecimento que nós estamos construindo, que é justamente essa necessidade de você ter uma certa rotina na sua vida, no seu dia a dia, que te permita você manter um nível de performance cerebral altíssimo. E por que eu estou falando de sono numa série que eu estou fazendo para o Tiuli, que é sobre investimento? Cada investimento depende da sua habilidade de tomar decisão. E tomar decisão exige um cérebro com clareza, exige um cérebro que esteja funcionando no seu top performance. Já foi mostrado que você com problemas de sono, você é como se estivesse bêbado. Isso prejudica a sua habilidade de tomar decisões. No mundo financeiro, principalmente com quem trabalha no dia a dia aí, quem trabalha com day trade, esse tempo de reação, essa habilidade de se concentrar e tomar a decisão no ótimo cerebral é fundamental. É isso aí, espero que vocês reavaliem o seu jeito de dormir e vocês consigam melhorar um pouco a qualidade de sono de vocês depois dessa aula. Se você gostou, compartilha, comenta, curte, faz tudo aí que tiver para fazer, que a gente vai continuar fazendo mais coisa, mas sempre é bom ganhar um agrado. Até mais!